Olá, que bom ter você conosco para mais um programa da série O Caminho. Você gostaria de conhecer o futuro? É o seu futuro? O tema de hoje vai mostrar que só Deus conhece e pode prever e revelar o futuro. Hoje, juntos, nós vamos estudar uma profecia escrita 600 anos antes de Cristo, que já dizia o dia, a hora, o mês e o ano em que Jesus haveria de morrer. E você vai ver também que Deus já determinou um dia em que todos nós vamos ter que prestar contas a Deus daquilo que fizemos durante toda a nossa vida. Este é certamente um assunto intrigante, portanto pegue a sua Bíblia e deixe o Espírito Santo falar com você. Hoje é o dia de decidir pela verdade. O tema de nosso estudo é o caminho da balança. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nos achegamos diante da sua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque sabemos que não temos outro lugar para irmos a não ser aos pés do Senhor. Aqui estão seus filhos, Senhor, cada um diferente do outro, cada um trazendo dentro do seu coração sua experiência de vida, aquilo no que acredita, pelo que luta, suas ansiedades, preocupações também, seus desejos mais profundos. Queremos mais uma vez entregar a nossa vida nas suas mãos. Temos recebido a sua verdade, a sua palavra, Senhor, e às vezes ficamos confusos, não sabemos o que fazer com ela. São tantas teorias, tantas pretensas verdades. Não queremos ter a mente confusa, mas clara. Por isso, Senhor, torna a sua palavra clara para nós essa noite. Toma-nos nas suas mãos e que saiamos daqui, Senhor, nos sentindo melhores, mais leves, alegres, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Prazer estar aqui mais uma vez, não é? Chegamos agora à lição de número 13. E nós queremos que você se sinta parte dessa bonita classe de estudo da Bíblia. Eu espero que você esteja sentindo no decorrer desses dias a mesma coisa que eu estou sentindo. Conforme a gente vai estudando assim, vai se aprofundando e vai conhecendo assim as coisas de Deus, meu coração vai se animando e se alegrando cada vez mais, e eu vou ficando assim, muita coisa aqui, a maioria eu conheço, não é? Mas a gente vai relembrando e vai descobrindo outras coisas novas e tal, e no último programa eu me animei, viu? Passei do tempo até, não é? Mas a palavra de Deus é assim mesmo, né? Ela enche a nossa alma, o nosso ser. Hoje eu quero convidar vocês para conhecerem uma profecia maravilhosa. Eu não sei, tem alguém aqui que nunca estudou uma profecia da Bíblia? Levanta a mão, quero ver. Nunca estudou uma profecia bíblica? Muito bem. Vocês vão ver uma diferença básica entre essa profecia bíblica e qualquer outra profecia que pode haver. Muitos falam em Nostradamus e tal, mas você pode pegar qualquer profecia de Nostradamus e ele é sempre muito genérico. Ele fala assim uma coisa que você pode aplicar centenas de coisas dentro daquilo, né? Agora a Bíblia não, ela é específica, muito específica, detalhista, e não tem como você fugir da aplicação de uma profecia bíblica. E essa profecia, mais do que específica, mais do que verdadeira, ela é uma profecia muito especial, porque ela fala do tempo do fim. Em que época nós estamos vivendo? Em que época nós estamos vivendo? No tempo do fim. Tem certeza disso? Por que você tem certeza? Porque eu falei isso? Não é porque eu falei isso? Vocês não estão dando crédito ao que eu falo? Não, mas foi eu que falei para você, não acredita no que eu falo, não foi? Você está cumprindo exatamente o que eu falei. É porque a Bíblia fala isso, que nós vivemos no tempo do fim, e nós vamos ver isso de novo hoje, ao estudarmos essa profecia. A profecia mesmo, a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer, essa profecia é do tempo do fim, e assim por diante. Vamos só dar uma relembradinha no que nós fomos ontem, porque sabe, eu tenho ficado arrepiado de ver como Deus vai conduzindo, e nós vamos pegando assim o fio da meada, como nós falamos, né? E a coisa vai assim se estendendo, e vem do Antigo Testamento e atravessa e vai para o Novo Testamento e passa pelos nossos dias. E como vai? Nós estamos falando do Evangelho de Deus, e falamos do Evangelho do Antigo Testamento, e vamos ver se vocês vão esquecer que ontem eu perguntei, o povo ficou quieto, né? Qual era o Evangelho do Antigo Testamento? Que maravilha, olha só, o Cordeiro, isso mesmo, o Evangelho do Antigo Testamento era o Cordeiro, e o Cordeiro representava quem?
a Jesus. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pela graça. Hoje nós somos salvos como? Pela graça. Nós citamos textos falando de Abraão, de Noé, de Davi, que foram salvos pela graça, e todos eram salvos pela graça, e nós também hoje. E eu contei para vocês uma história bonita, de como Deus foi preservando o seu evangelho, desde Adão, Caim e Abel, e depois com José, e depois o povo no Egito, e depois lá no deserto, e Deus deu o santuário e falou: agora eu vou preservar o meu evangelho, a maneira como as pessoas podem saber como elas podem ser salvas, eu vou preservar. E Moisés, você vai fazer para mim um santuário, e ali nesse santuário eu vou morar no meio do povo. Tinha uma diferença básica, linda, maravilhosa, entre o santuário de Israel e a igreja. Você não pode comparar a igreja hoje com o santuário de Israel, em muitos aspectos. Deus diz: faça um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. E aquele santuário, ele servia para separar a glória da presença de Deus do povo. Porque a glória da presença de Deus era tão grande, tão ofuscante, tão maravilhosa, que se qualquer ser humano, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano comparecesse ali, ouvisse a glória de Deus, seria morto, fulminado. E o sumo sacerdote se preparava muito para aquele dia. Então o santuário escondia a glória da presença de Deus, para que Deus pudesse estar no meio do povo e não matasse o povo com a sua glória. E a igreja não. A igreja é o contrário. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Deus estava dizendo: agora Jesus não vai ser mais o cordeiro, porque o cordeiro que era morto encontrou o seu tipo. Agora ele está aqui. Agora está aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não precisa mais de cordeiros, agora é Jesus. Você está salvo. E agora a gente não tem a igreja para separar a presença de Deus das pessoas. Pelo contrário, a gente vem à igreja, chama a igreja de casa de Deus, e a gente vem aqui para estar diante da glória do Senhor Jesus e do Senhor Deus. Essa é a diferença básica entre o santuário e entre a igreja hoje. É assim. Agora veja só, aquela cerimônia toda, durante todo o ano, o sacerdote comparecia no lugar santo. Lembra? O estudo de hoje, ele é muito baseado no de ontem, o de anteontem, dos dias anteriores. Talvez você possa até boiar um pouquinho, mas a partir de amanhã eles dependem menos dos estudos anteriores, tá bom? Mas veja só, lá no santuário de Israel tinha o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Todo dia era morto o cordeirinho, o sangue era levado para dentro do lugar santo e era respingado, espargido ali no véu que separava o lugar santo do santíssimo. O sacerdote fazia isso todo dia, 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Era o sacrifício contínuo, diário. E eu disse para vocês ontem que com esse simbolismo, os pecados do povo que eram confessados sobre a cabeça do cordeirinho, esses pecados eram levados para o santuário, e simbolicamente o santuário durante o ano inteiro ficava carregado, cheio dos pecados do povo. E uma vez por ano Deus pedia ao sacerdote, no dia da expiação, no dia do perdão: entra lá no santuário e vai no lugar santíssimo, e aí você leva o sangue do cordeiro de novo, e ali eu vou perdoar. E o santuário era purificado de todos aqueles pecados que tinham sido simbolicamente acumulados no santuário durante todo o tempo. Só quem podia chegar lá na presença de Deus, no lugar santíssimo? O sumo sacerdote, o principal de todos. Quantas vezes no ano? Uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, Jesus deixou de ser o cordeiro. E agora, o que Jesus se tornou mesmo? Ele se tornou o sumo sacerdote? É isso? Por quê? De qual santuário? Então vamos lá. Como era chamado o dia da purificação do santuário? Dia da expiação. Levítico 16:16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará expiação. O dia da expiação era o dia da purificação. Purificar significa perdoar. O dia da expiação era o dia do perdão, o dia do juízo. Para onde foi Jesus quando subiu ao céu? Para onde?
Ora, o essencial, Hebreus 8, 1 e 2, o essencial que temos dito é que temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono do Pai nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, construiu, e não o homem. Olha quantas coisas revela esse texto. Aqui está dizendo para nós que existe um santuário, o verdadeiro tabernáculo que Deus construiu e que está onde? No céu. Nos céus. E que quem é o sumo sacerdote? Jesus. Ou seja, Jesus morreu e ele deixou de ser o cordeiro para ser o sumo sacerdote. O que aconteceu? Como o sumo sacerdote fazia e levava o sangue do cordeiro, agora Jesus pega o seu sangue e não o sangue do cordeiro, porque ele morreu por você e por mim, e ele leva diante do Pai, lá no céu, e ele, diante do Pai, ele diz: aqui está o sangue, o preço do pecado foi pago, e eu estou intercedendo pelos meus filhos. E quem são os filhos dele mesmo? Quem? Mais do que nós. Isso, eu. Mas como você sabe que você é o filho dele? João 3,16 resume isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que quem não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Coisa difícil acreditar em Jesus hoje em dia, né? Coisa difícil, e é difícil mesmo. Sabe por que o mundo está aí para questionar se Deus é o Criador ou não? O mundo está aí para questionar se a Bíblia é verdadeira ou não. E hoje eu não quero apresentar prova científica, eu não quero falar de ciência e religião, eu não quero falar de nada disso. E peraí, vai ter só um slidezinho falando disso. Mas eu quero falar para você de profecia. E dá para você uma certeza de que a Bíblia é mesmo o livro de Deus. E mais, de que Jesus é Deus. E de que já estava previsto antes de o mundo ser criado, que Jesus, o Deus, se tornaria homem, Jesus, e que morreria por nós. Está nessa profecia de hoje. Olha que coisa maravilhosa. Agora veja só, para onde Jesus foi quando subiu ao céu? Esse é um outro texto, que existem vários, né? Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O santuário feito por mãos era a figura de qual? Do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: olha, aquele santuário que tinha aqui na terra, tem um igualzinho no céu, e lá em cima quem é o cordeiro é Cristo, e lá em cima quem é o sumo sacerdote é Cristo também. Ele é aquele que morreu por você e que intercede por você. Esse é Jesus. Será que o santuário do céu também precisa ser purificado? E agora? Tem o dia da purificação lá no santuário do céu? O que é que você me fala? Sim ou não? Então vamos lá. E ele me disse, Daniel 8,14, Daniel estava tendo uma visão. E nessa visão, o anjo falou para ele, e quando ele diz, ele me disse, foi o anjo, ele diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Opa, será que o santuário do céu precisa ser purificado? Alguém pode dizer: não, mas esse aqui não era o santuário do céu, Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. Ele está falando do santuário da terra, não é o do céu. Onde que está isso? Daniel 8,14. Olha lá, 8,17, 3 versinhos para frente. Fiquei amedrontado, ele ficou amedrontado com a visão, Daniel, né? E me prostrei com o rosto em terra, mas ele, o anjo, me disse: entenda, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Está falando que é o tempo do fim, não é daquela época de Daniel, não. Daniel, entenda, o anjo está falando. É porque essa visão não está falando de agora, não, e do santuário de Israel e nada disso. Está falando lá do tempo do fim, não é para agora. Não está falando aqui do santuário da terra. E cada vez mais você vai ver que isso é verdade. De novo, aquele gráfico maravilhoso. Você vê que eu estou me especializando cada vez mais, né? Eu consegui fazer até uma linha reta torta, olha que maravilha. Mas é assim mesmo. Vamos lá. O anjo falou para Daniel: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário vai ser purificado. Mas o que significa esse negócio de purificação do santuário do céu? Quando começou essas 2.300 tardes e manhãs? Será que foi no dia que Daniel teve a visão? Quando começou isso? E se são 2.300 tardes e manhãs, quando que aconteceu a purificação? Ele falou: espera aí, que daqui 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado. E não se esqueça, porque essa profecia se refere ao tempo
fim. Ou seja, quando o santuário do céu for purificado, vai estar começando o tempo do fim. Quando será que começou esse tempo do fim? Ele falou, até 2.300 tardes e manhãs. O que é 2.300 tardes e manhãs? Fala para mim. Tarde e manhã, lembra lá no Gênesis, Deus dizia assim, disse Deus, haja luz, tal, viu Deus que a luz era boa, foi tarde e manhã, primeiro dia, um dia, como diz o original da Bíblia, um dia. Ou seja, uma tarde e uma manhã juntas formam o quê? Um dia. Portanto, são 2.300 o quê? Dias. Ué, então é simples, é somar 2.300 dias, mas a partir de onde? Nós vamos chegar aonde? Como é que acontece? Vamos lá. Que profecia revela a data do início do juízo? Eu vou dizer para vocês, eu não vou deixar para o próximo estudo, tá? Vocês vão ficar sabendo agora tudo nesse aqui. Só quando chegar lá no finalzinho eu vou deixar um ganchinho para o próximo. Que profecia revela a data do juízo? Daniel 9, 24 a 27. Daniel adoece, tem problemas de saúde e tal, e ele fica pensativo, depois o anjo volta para ele e continua falando da mesma profecia, e explica. E o anjo fala assim, presta atenção. 70 semanas estão determinadas. Esse determinadas em hebraico quer dizer separadas. Das 2.300 tardes e manhãs, Deus separou quantas? 70. Por quê? Ele queria pormenorizar, ele queria dar mais detalhes, ele queria explicar direitinho, bem explicadinho, para a gente não perder nada. 70 semanas estão separadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. O que vai acontecer nessas 70 semanas? Cessar a transgressão, acabar com o pecado. E para dar fim aos pecados, já disse. E para expiar a iniquidade, perdoar o pecado, expiar, dar fim, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Uxi, quanta coisa. Isso é palavra de profecia. Vamos lá para frente. Voltou o meu gráfico. Cessar a transgressão, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, ungir o Santíssimo. Quem será que é esse o Santíssimo? Quem será que é ele? Hã? É bom você tirar sua conclusão, né? Mas vamos continuar. A palavra de Deus vai falar. Eu não posso falar nada, nem você. É só a palavra de Deus que pode falar aqui. 2.300 manhãs, não sabemos quando começa nem quando termina, mas Deus falou, 70 semanas estão separadas, determinadas, para fazer acontecer tudo isso aqui, inclusive ungir o Santíssimo. Olha agora, que profecia revela? Vamos lá, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém e para reedificar Jerusalém. Quando que ia começar então aquele período de 2.300 tardes de manhãs? Na saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Até o Messias, o príncipe. Quem é o Messias, o príncipe? Opa! Então aí está dizendo que desde a saída da ordem, e vai chegar lá no Messias, no príncipe, haverá, complicou mais, 7 semanas, 62 semanas, as ruas e o muro, e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 62, 7 semanas, mais 62 dá quanto? 60 aí? Tão bom de conta. Ficou faltando quantas semanas? Para completar 70? Uma. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Está falando do que aqui será? Da morte de Jesus, cortado o Messias, cortado do mundo. Olha só, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que é de vir, olha agora. E ele firmará aliança com muitos por? Estava faltando quanto? Uma semana, agora não falta mais. Olha só, agora as coisas começam a se clarear. Veja só, sabe, entende, desde a saída da ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Isso aconteceu no ano 457 a.C. Na sua lição tem um texto bíblico mostrando isso aí. Quando aconteceu o edito direitinho e tal, foi no ano 457 a.C. Aí ele falou, 7 semanas, 62 semanas, e será cortado o Messias. E ele firmará aqui a aliança com muitos por uma semana. Ou seja, ele pegou primeiro, ele tinha 2.300 tardes e manhãs, dividiu em um pedaço de 70 semanas e dividiu as 70 semanas em 3 etapas. Para que tanta complicação? Isso é complicação? Não, é pelo contrário. Isso é explicação. Vamos continuar estudando. Quanto tempo é 2.300 tardes e manhãs? Quanto tempo é? Veja só. Olha o que a Bíblia diz. São 2.300 dias? São ou não são?
Olha o que a Bíblia fala, Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Ué. Então, se são 2.300 dias e cada dia representa um ano, são 2.300? Será que isso está certo assim? Vamos ver mais um texto, porque um só não dá para basear uma coisa tão importante assim. Ezequiel 4, de 4 a 7. Porque eu te dei anos segundo o número de dias, cada dia te dei por um. Isso aqui, queridos, eu não estou falando de doutrina de igreja adventista, nada disso. Qualquer teólogo de qualquer religião aceita que quando você está estudando profecia de Daniel e de Apocalipse, um dia equivale a um ano. E não precisa ser só teólogo. Você já ouviu falar de um camarada chamado Isaac Newton? E esse é o slide que eu falei que era sobre ciência, só esse, tá bom? Me perdoem, mas não dá para deixar de falar disso, não é? Isaac Newton, pelo contrário do que muitos pensam, ele foi menos cientista do que teólogo, porque ele escreveu muito mais livros sobre teologia do que sobre ciência. E Isaac Newton declara nesse livro, Daniel e Apocalipse, Isaac Newton, em 1773, na página 22, nas profecias de Daniel, um dia equivale a um ano. Vamos voltar ao nosso gráfico, 2.300 anos o tempo total, e se cada dia equivale a um ano, você contando 457 antes de Cristo, você vai chegar no 1844 da nossa era, e aqui dizia que o santuário seria purificado em 1844, qual santuário? O do céu, e quem é o nosso sumo sacerdote lá? Jesus, ele leva o sangue do cordeiro, que é ele mesmo, e aqui começa o tempo do fim. Olha só, em 1844 aconteceu o tempo do fim, porém a gente já pode calcular o que aconteceu aqui, 7 semanas vai dar em 408, 62 semanas no ano 27 depois de Cristo, e no ano 34 o fim dessa uma semana. O ungido, lembra que falava do ungido? Sabe o que aconteceu no ano 27 aqui? Jesus foi batizado, ou seja, ele foi ungido. Jesus começou o seu ministério, e o ministério de Jesus como ungido, durou quanto tempo o ministério dele? 3 anos e 3 anos e meio. Se uma semana tem quantos dias? 7 dias, e cada dia é um ano, quantos anos dá uma semana? 7 anos, e se Jesus foi batizado no ano 27 depois da nossa era, e ele morreu 3 anos e meio depois, o que aconteceu aqui, no meio da semana? O que aconteceu? A palavra de Deus vai dizer, Daniel 9, 24 a 27, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Lembra do que nós falamos aquele texto? E o Senhor Jesus expirou e entregou seu espírito, e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, dizendo que agora cessou o sacrifício, não precisa mais de sacrifício de cordeiro, porque o ungido foi morto na metade da semana, como diz a profecia. Será que você tem dúvida de que Jesus é Deus e de que Jesus se tornou um homem aqui nessa terra? Será que você tem dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus e de que a Bíblia previu tudo isso aí, Deus colocou, e de que Deus manteve a sua palavra até hoje, pura do jeito que ela é, como nós a temos? Será que alguém pode ter dúvida disso? Aqui está. Agora veja, vamos continuar. De novo, vem o gráfico. Só colocando aquela cruz ali no meio, não é? Jesus foi morto no ano 31 da nossa era, exatamente no meio da semana. Sabe o que aconteceu aqui no ano 34? Estevão foi apedrejado. Depois que Jesus morreu, os cristãos começaram a pregar o evangelho. E o primeiro cristão que foi morto, que se tornou mártir, foi Estevão. Você se lembra que Deus foi deixando o seu evangelho para os filhos de Abraão cuidarem, como eu falei ontem? E ele foi colocando o evangelho nas mãos desses filhos. Lembra? O povo judeu. Esse era o tempo que o povo judeu tinha até aí para ser o povo escolhido de Deus. A partir daí, quem é o povo escolhido de Deus? Quem é? Quem é? Todo aquele que nele, e aí eu posso dizer,
ao invés de nós, nada. Sou eu. Eu sou um portador do Evangelho de Cristo. Eu sou um guardador. Eu sou um pregador do Evangelho de Cristo. Eu vou dizer para vocês, querido, eu desde menino ocupo os bancos de igreja, assim. E ouço a palavra de Deus. E desde pequeno Deus tem impressionado a minha mente e tem me dito assim: você tem que falar. Você tem que falar. Eu tenho colocado isso na minha vida. Uma responsabilidade assim da qual eu não consigo fugir. Mas ao invés disso ser um fardo para mim, uma voz que fica assim: não vai para lá, vem, você tem que falar, volta para cá. E eu vou para lá, vem para cá. Não é assim, não. Aí Deus diz: você tem que falar. Você vai ter o privilégio de ser usado por mim, se você quiser. Mas isso Ele não disse para mim, não. Ele está dizendo para você. Não foi só para mim, para nós todos. Você pode ter o privilégio de ser um instrumento nas mãos de Deus, para ser um portador do Evangelho da salvação. É isso. Jesus está chamando a você também. Ele me chamou a mim, está chamando a você também. E você vai ouvir isso sempre na sua cabeça. E você vai sentir um prazer tão grande. Eu vou dizer para você, eu tenho que fazer uma confissão hoje. Porque desde o ano passado, em outubro, quando nós começamos a planejar isso aqui, nós começamos a orar por cada um de vocês que está aqui dentro hoje. A gente não sabia quem era. Nossa igreja aqui começou a orar por você, e nós começamos a trabalhar e pedir orientação de Deus e tal. E o pastor Marcelo, que é o pastor dessa igreja, e a liderança da igreja, e começamos a trabalhar e tal. A gente não sabia quantos viriam, não sabia se viriam, a gente não sabia nada. Mas Deus chegou até você, de alguma maneira, e trouxe você para cá, e você veio para cá tranquilo, e de repente você começa a ouvir a palavra de Deus, e começa a tirar dela coisas que você nunca tinha visto, porque hoje, queridos, em geral, as pessoas colocam a Bíblia, eu já disse, como um amuleto da sorte, fica lá aberta em cima de um móvel, para abençoar a casa. A Bíblia não vai abençoar a sua casa, se ela não for aberta e lida. Não vai, se ela não for estudada. A Bíblia não pode abençoar uma igreja que não estuda a Bíblia e que só fica pregando assim: Jesus salva, Jesus salva, Jesus. É lógico, Jesus salva, essa é a mensagem, esse é o Evangelho, mas nós temos que conhecer. E a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, e de conhecimento da palavra de Deus. E outro dia eu fui pregar numa igreja evangélica, com irmã nossa, porque os evangélicos são irmãos nossos. E na saída, a esposa do pastor falou assim: pastor, hoje eu ouvi uma pregação sua, que coisa maravilhosa, uma pregação fundamentada na palavra, ao estilo dos antigos. E ela disse o nome da igreja dela: ao estilo dos antigos, e disse o nome. Agora veja, querido, a palavra de Deus tem que ser a base da nossa crença, porque ela é essa maravilha que nós podemos ver. Mas vamos lá, vamos chegar no fim do nosso estudo de hoje. O que aconteceria no céu e na terra no fim dessas 2.300 tardes e manhãs? Apocalipse 10, de 7 a 10, que agora nós estamos falando de Novo Testamento. Vamos lá. E a voz que do céu eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. João ouviu uma voz, e a voz diz: agora tem um anjo lá, sobre o mar e sobre a terra, ele está em pé, ele tem um livrinho na mão, vai lá e pega esse livrinho da mão dele. O que é esse livrinho? E aqui diz a palavra de Deus: e eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. João andou comendo um livrinho aqui, mas era isso mesmo, Deus tinha mandado. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Alguma mensagem que parecia muito gostosa e bonita, e de repente teve algum problema, um amargor nela. E ele me disse: hoje eu não vou poder falar sobre o que significa essa mensagem doce e amarga. E não sei se até o fim do curso eu vou falar, mas eu estou disposto a explicar para você mais para frente. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Profetizes outra vez. A respeito do quê? Isso agora já está no tempo do fim. Olha só. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos... Olha essa palavra. Eu fico emocionado de ler essa palavra. Olha aqui, no tempo do fim, o tempo em que nós vivemos. Esse anjo carrega o quê? Lembra do evangelho do Antigo Testamento? O evangelho do Novo Testamento?
Eu só usei essa nomenclatura para dizer para você que é o Evangelho de Deus, é o mesmo. Na verdade, esse Evangelho não é o do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Esse Evangelho é um Evangelho o quê? Eterno. E se ele é eterno, ele sempre existiu no passado, e ele vai existir sempre até o futuro. Olha só, para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Qual é esse Evangelho eterno? E toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, olha o Evangelho: temei a Deus e dai-lhe glória. Confie em Deus e glorifique o nome de Deus, porque é vinda a hora do seu juízo. Ou seja, o dia da expiação, o dia em que os pecados eram perdoados, o sumo sacerdote aparecia diante de Deus e pedia perdão, e Deus julgava aquele povo. Será que eles realmente se arrependeram? Será que confessaram o seu pecado? Será que abandonaram o seu pecado? Deus julgava o pedido de perdão do povo. Ou seja, de 1844 para cá, nós estamos vivendo o dia do juízo. Nós estamos sendo julgados lá no céu. Desde o primeiro homem que existiu nesse mundo, até nós que estamos vivos hoje. E esse julgamento vai acabar um pouquinho antes da volta de Jesus. E olha o que diz, continua dizendo: e adorai, é o mesmo verso, aquele que fez o céu e a terra, e tudo que neles há. Queridos, o Evangelho eterno, hoje, diz o seguinte: Jesus é o Criador, e Ele merece a sua glória. O juízo já chegou. Vinda é a hora do juízo. Você está sendo julgado, filho, agora, por Deus, lá no céu, porque Jesus está lá no santuário, dentro do lugar santíssimo, apresentando o sangue dele diante de Deus. Você está sendo julgado agora. E o Evangelho também eterno diz que Deus, que nós devemos adorar, aquele que fez os céus, a terra e tudo que neles há. Ou seja, não se esqueçam aí, depois de 1844, vocês que fazem parte do povo que vive no tempo do fim, não esqueçam que Deus é o Criador. E sabe que lá em 1840 e alguma coisa, sabe o que aconteceu, que apareceu nesse mundo aqui? Darwin lançou a sua teoria a respeito do quê? Do evolucionismo. Deus estava dizendo que em 1844 o Evangelho eterno ia ser pregado, e o Evangelho eterno diria que o juízo tinha começado, e diria que Deus é quem fez os céus e a terra. Por isso, como Satanás, que conhece a Bíblia, ele sabia que o Evangelho, a hora do juízo, e que Deus como Criador ia ser exaltado, Satanás colocou o Darwin aqui para falar para todo mundo que o homem não foi criado por Deus coisa nenhuma. Dá para você entender como é que as coisas se encaixam assim? Como é que Deus fala? O Evangelho eterno hoje diz assim: adorai aquele que fez os céus, a terra e tudo o que neles há. O que aconteceria no céu e na terra, no fim desses 2.300 anos? E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, aos que morreram, teus servos, e aos santos dos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e tempo de destruíres os que destroem a... Esse aqui está falando do nosso tempo hoje, não é? Será que o homem está destruindo a terra hoje? Está destruindo a terra. Chegou o tempo. A palavra de Deus diz: chegou o tempo de você anunciar que Deus vai chegar e vai acabar com aqueles que destroem a terra. A mensagem era doce e amarga, mensagem de profecia, o Evangelho eterno, o juízo, Deus é o Criador, e o julgamento chegou. E vamos voltar aqui. A partir de 1844, começou o julgamento de Deus. Esse é o Evangelho eterno. Qual é o papel de Jesus no julgamento agora? Ele é o quê? Vamos lembrar? Agora vamos engatar para o final do programa? Então vamos lá. Qual é o papel de Jesus? Jesus é o que lá no santuário agora? Ele é o sumo sacerdote, e também o Pai a ninguém julgou, mas deu ao Filho todo o juízo. Ué, ele é sumo sacerdote ou não é? Sim ou não? Ele é cordeiro ou não? Sim, ele é cordeiro, é sumo sacerdote, mas aqui está dizendo que não é Deus o juiz, mas é quem? Jesus. Ou seja, Jesus é o cordeiro, é o sumo sacerdote, e ele é também o quê? O juiz. Olha agora, além de juiz, qual é a outra função dele? Filhinhos, essas coisas vos escrevo, 1 João 2,1, para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o
o justo. Jesus é o juiz e é também o quê? Eu aprendi com um amigo agora há pouco, ele diz assim, a gente tem que lembrar o seguinte, um advogado nem sempre é juiz, mas todo juiz é o quê? É advogado. E se Jesus é o juiz, ele é o advogado também. Olha os papéis de Jesus, ou seja, Jesus está envolvido na sua história, na história da sua vida, antes de você nascer. Jesus planejou tudo, Ele veio aqui morrer por você, e hoje, querido, aqui dentro dessa igreja, Jesus olha para você nos seus olhos, Ele diz, filho, por que caminhos você tem andado? O que você tem feito da sua vida, filho? Filho, eu planejei a sua salvação. O que você está planejando para você? Está jogando tudo fora, jogando tudo no lixo? Olha para mim, filho, para você acreditar em mim, eu coloquei aí na minha palavra as profecias, as evidências todas. Como é que você ainda pode desconfiar de que tudo isso aqui é mentira? Como é que você pode achar, filho, que eu não sou o Criador? Filho, volta para mim, porque eu quero dar para você a salvação. Não existe outra maneira de nos salvarmos a não ser através de Jesus. O juízo é realizado em 3 fases. A primeira fase, a investigação, que começou em 1844. Nós estamos sendo julgados e investigados. A comprovação, essa comprovação vai acontecer durante os 1000 anos, lembra que nós falamos? Os justos vão para o céu e vão comprovar o que Deus fez. E a terceira é a execução, o juízo final, que vai acontecer depois dos 1000 anos. 3 fases de julgamento. O que Deus julgará? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Espera aí, nós somos salvos pelas obras? Não? Nós somos salvos por guardar sábado? Por honrar pai e mãe? Nós somos salvos por não matar? Por não roubar? Por fazer o bem, dar dinheiro ao pobre? Não. Nós somos salvos pelo quê? Pela graça. Nós não somos salvos pelas obras, mas aí está dizendo que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. E eu quero só dizer uma coisa para você. Tem muita gente hoje que pensa, que diz assim, eu entreguei a vida a Jesus, pronto, eu sou de Jesus agora. E pode continuar sendo viciado, pode continuar sendo viciado em sexo, em pornografia, em internet, pode continuar sendo viciado em drogas, em bebida, em fumo. Você não é salvo por isso. Mas sabe, um dia eu me apaixonei mesmo. Caí por aquela garota. Levei 4 meses para falar com ela, para a gente começar a namorar. E quando nós começamos a namorar, aqui dentro do meu coração tinha foguetes assim, explodindo. Eu quase caí das minhas pernas, sempre fui muito tímido, talvez você não acredite hoje, mas muito, muito mesmo. Aí, veja só, eu me casei com ela. E depois que eu me casei, eu decidi, aliás, antes de casar, e quando eu fiz as juras para ela, que eu pertenceria somente a ela, enquanto a gente vivesse. E que eu ia ser um eterno apaixonado por ela, enquanto a gente vivesse. E a mesma coisa aconteceu de lá para cá, ela também. Agora veja, você acha que ela acreditaria em mim, se eu continuasse paquerando outras, se eu fosse atrás de outras, se eu desse mais atenção a outras do que a ela? Porque quando a gente ama e se entrega a alguém, a vida da gente muda. E a gente passa a pertencer por livre e espontânea vontade àquela outra pessoa. E como é que você quer vir para Jesus e dizer, Senhor, eu sou teu, mas eu não vou largar aqui da minha bebida, nem da minha cachaça, nem do meu charuto, do meu cigarro, não vou largar da minha pornografia, nem das mulheres que eu tenho aí, não. Ora, quando você entrega a vida a Jesus, Ele faz uma mudança dentro de você, e é isso que acontece. A essa altura, se você já veio aqui 8, 9, 10 vezes ou mais, você que talvez não frequente uma igreja, você começa a experimentar uma mudança em você. E outro dia até eu mencionei, alguém já deve estar chegando para você e falar, ué, que negócio é esse de ir à igreja todo dia? Ué, você está meio estranho, que comportamento diferente é esse que você tem? Que está virando carola? Está indo atrás de crente, não é? As pessoas notam a mudança. Não dá, porque nós somos salvos pela graça e nos aproximamos de Jesus e Ele nos dá de graça, mas depois disso
Não tem jeito, a vida da gente muda. Eu não posso olhar para outra mulher e eu não fico assim, ai, não posso olhar, não posso olhar, não posso olhar, não posso. Não fico. Porque eu sou apaixonado pela minha esposa. Então eu não fico lutando assim. E alguém pensa assim, mas como que eu vou aceitar Jesus? Depois eu vou ter que deixar de fazer um monte de coisa, eu vou ter que mudar a minha vida vai virar chata. Eu faço casamento. E eu dou certeza para vocês, que quando eu estou fazendo o casamento e a noiva está chorando, porque muitas vezes ela chora, aliás, ela chora menos que o noivo, quem chora mais é o noivo. Mas quando a noiva está ali, ela não está pensando assim, vou ter que lavar muita louça, quantos lençóis, e as fraldas então. Você vê que eu não sou bom ator, né? Mas ela não está chorando por causa dessas coisas. Ela está chorando de emoção, porque ela está entregando a sua vida ao marido dela, a pessoa que ela ama. E se você está ainda medindo as consequências, dizendo assim, o que eu vou fazer de agora em diante, porque se eu entregar a vida a Jesus, eu vou perder a alegria da minha vida. Então sabe que não é hora mesmo de você entregar a vida para Jesus, porque não vai dar certo essa união sua com Jesus. Você tem que chegar a Jesus e você tem que se sentir beneficiado. Como é que eu posso chegar diante de Jesus? E outro dia eu usei isso aqui num programa, num sermão que eu fiz para a TV, e eu vou usar de novo. Quando eu morava aqui, eu tinha um amigo, e esse meu amigo tinha uma vida abastada. E ele tinha, naquela época a gente gostava muito de brincar de uma coisa que era carrinho de ferro, que hoje se tornaram um carrinho de plástico. E aquilo para nós era muito caro. Mas a casa do meu amigo, eu tinha 5 carrinhos desse. Cada vez que era dia da criança, minha mãe dava um carrinho, porque ele cabia no orçamento do dia da criança. E eu tinha 5 carrinhos. E eu cuidava daqueles carrinhos assim. Guardava e brincava com eles. 5, um do lado do outro, assim. E fazia, punha caixa-sapato, fazia garagem, tudo. E quando eu conheci esse meu amigo que eu vim aqui, ele tinha mais de 100 carrinhos desses. E eu amava quando ele me chamava para brincar. Porque aí ele chamava assim, vão juntar os nossos carrinhos? Vamos? Eu levava todos os meus 5, e ele levava os 100 dele, assim, né? A gente juntava. Quem estava na vantagem? Era eu, porque eu só tinha 5. É lógico que ele enjoava da brincadeira, olha, pelo menos 20 vezes mais rápido que eu. Porque ele acabava de brincar logo com os meus 5. E eu demorava para brincar com os 100 deles. Não, está chata a brincadeira, vamos mudar. Vamos brincar de outra coisa. Não, mas vamos mudar. E mudava. Agora, eu, ser humano, olho para Deus, que é dono de tudo e do universo inteiro, e digo assim, Deus, como é que eu vou entregar minha vida ao Senhor? Eu vou deixar de ter tantas coisas boas. Eu que tenho 5 carrinhos, olho para Deus e acho que eu estou em desvantagem com Deus ainda. Pois se Deus é quem preenche a sua vida e a minha vida, Ele é o dono de tudo, Ele dá para você, acredite, prazeres.